Muito bem, amados. Nesse capítulo 8, o apóstolo, escritor dessa epístola, ele faz como que um resumo de tudo aquilo que ele disse ou que ele vem dizendo desde o finalzinho do capítulo 4, quando ele começa a falar acerca de Cristo como nosso sumo sacerdote. Então, o finalzinho do capítulo 4, mais especificamente ali no capítulo 4, a partir do versículo 14 em diante, e aí capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele vai falando acerca do ministério segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai falando acerca da nova aliança, ele vai falando acerca agora desse novo momento em que o Senhor instaura o período da realidade das coisas. Então, no capítulo 8 é como se ele fizesse um resumo de tudo aquilo que ele disse, e isso fica muito claro logo no capítulo 8, versículo 1, quando ele assim se refere: ora, o essencial das coisas que temos dito. Ou seja, de tudo que ele falou até então, acerca da substância orgânica do Evangelho de Jesus Cristo, ele diz que existe algo que é essencial. Em suma, o que se deve atentar? Quais são os aspectos mais importantes de tudo o que foi tratado até agora? E ele então passa a enumerar algumas coisas, e eu quero então ver e falar cada ponto desses aqui com os irmãos. Ele vai dizer que o essencial de tudo, e aqui ele começa com o primeiro ponto, é que nós possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Versículo 2, ele fala que esse santuário no qual esse grande sumo sacerdote ministra é o verdadeiro santuário, é o verdadeiro ministério, e que é superior ao ministério da antiga aliança, o ministério do ministério de Arão no Antigo Testamento. E ele continua então dizendo também acerca das promessas que estão incluídas nesse novo pacto, nesse novo concerto, nessa nova aliança. E aí ele passa então a discriminar como funciona na prática, ou qual é o objetivo de Deus de acordo com essa nova aliança. Ele torna então a pontuar a questão de que a primeira aliança ela teve defeito. A primeira aliança ela não alcançou o seu objetivo, razão porque então o Senhor ele está propondo e trazendo agora, historicamente falando, uma nova aliança. E no versículo 13 ele encerra dizendo e ratificando que quando diz nova aliança, isso significa que a antiga ou a primeira se torna antiquada. E aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes, como ele disse, a desaparecer. Então, acerca desses pontos aqui colocados, eu quero chamar os irmãos a uma reflexão, para que nós venhamos a pensar um pouco acerca, primeiramente, do nosso privilégio. O privilégio que nós temos de viver neste tempo da nova aliança. Eu digo isso porque a Escritura, vamos observar isso em vários lugares, tanto em Jeremias capítulo 31, versículo 31, quando Jeremias fala profeticamente acerca desta nova aliança, quando o próprio Cristo, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, quando ele começa seu ministério, ele sai anunciando e dizendo: arrependei-vos, porque o tempo está cumprido. Cristo anuncia a chegada de um novo tempo. Como podemos também ver a mesma coisa em João Evangelho, no capítulo 4, quando Cristo falando para a mulher samaritana, ele fala que as pessoas aguardavam por um tempo determinado e que esse tempo, portanto, já havia chegado. Assim como também aqui em Hebreus, o apóstolo ele torna a tocar nesse mesmo ponto do tempo, dizendo que, em razão do tempo decorrido, já era para os hebreus terem atingido a maturidade espiritual. Porque esses hebreus, para quem o apóstolo escreve, são aqueles que estavam vivos e, portanto, eram os destinatários imediatos dessa epístola no primeiro século. Ou seja, eram hebreus que, dentre todos os hebreus, tiveram o privilégio de viver exatamente no tempo da nova aliança. Muitos hebreus viveram no tempo ainda da antiga aliança.